Saudações, alunos! Mais uma aula de História da terceira série do ensino médio. A aula que a gente dá continuidade a falar da Primeira República Brasileira. Lembrando, Primeira República, aquele período desde a proclamação da República, 1889, até a Revolução de 1930. Todo esse período aí de tempo é o que a gente considera a Primeira República Brasileira. E qual que é o objetivo da nossa aula hoje? O objetivo hoje é identificar os principais movimentos de contestação à Primeira República Brasileira. Aqueles movimentos que foram contra, que se rebelaram contra esse poder da Primeira República. E analisar aí alguns dos movimentos culturais que vão ter início a partir aí da Primeira República. Então, quais são os movimentos? Vamos para os nossos conhecimentos prévios. Você já parou para pensar quais foram as práticas políticas mais comuns que podemos destacar da Primeira República Brasileira? Qual era o objetivo dessas práticas políticas? E eu já respondo para vocês. Entre elas, nós podemos destacar a política do café com leite, que era aquele revezamento de poder entre os estados de São Paulo e o estado de Minas Gerais, a política dos governadores e o coronelismo, que eram aqueles acordos de troca de voto em que um ia garantindo poder para o outro em troca de ganhar recurso. O coronel garantia os votos para o governador garantia os votos para o presidente. O presidente, então, garantia recursos para o Estado e o Estado, o governador, garantia recursos para a região do coronel. Então, era uma relação de acordos. Se você não apoiasse o presidente, certo? Você não ganhava recurso nenhum, teu Estado ficava minguado. E também o voto de cabresto, que era aquele voto obrigado, em que o coronel obrigava o cidadão a votar no candidato que o coronel queria, que o coronel estava defendendo. E qual que era o objetivo dessa prática política? Era garantir a manutenção de uma pequena oligarquia política no poder, garantir que só aquele grupinho iria exercer o poder no Brasil. Aí a gente vai para a nossa problematização, gente. Você sabe quais são os seus direitos perante a lei? Já pararam para saber exatamente quais são os seus direitos? Seus direitos foram uma concessão, te deram de grátis, você pegou assim, ganhou do nada, ou foram fruto da luta de pessoas que vieram antes de vocês? Somos frutos do nosso tempo ou somos frutos da nossa história? É só o presente que importa ou o presente ele vem de toda uma construção do passado para organizar a sociedade, os direitos que nós temos hoje? Vamos contextualizar? No ano de 2020, foi marcado por um grande crescimento de um movimento internacional que foi ganhando muita importância, que é o movimento Vidas Negras Importam. Esse movimento aí houveram protestos, principalmente nos Estados Unidos, mas em vários outros países, inclusive no Brasil. Houve manifestações desse movimento. E o que eles lutam? Eles tentam lutar contra o racismo e para garantir os direitos da população afrodescendente, que esses caras têm os seus direitos respeitados também em pé de igualdade com os demais cidadãos do mundo. Será que os direitos dos trabalhadores brasileiros foram frutos de luta e conflito? Afinal de contas, aqui nós temos uma manifestação de protesto. Isso já é uma situação de conflito quando você tem protesto. Não precisa ser necessariamente violento o conflito. A própria atitudes pacíficas, elas podem servir para alterar o conceito, alterar leis perante a sociedade. Uma das primeiras revoltas que a Primeira República teve que lidar ficou conhecida como a Revolta da Chibata. Esse aí foi um motim naval, motim feito por marinheiros, no Rio de Janeiro. Ocorreu no final de dezembro de 1910. A luta contra os... E ele procurava acabar com os castigos físicos que ainda eram praticados na Marinha. Também reclamava dos baixos salários que os marinheiros recebiam e as péssimas condições de trabalho e de alimentação dentro dos barcos. Essas são as principais causas da revolta. O estopim do início da revolta foi quando Marcelino Rodrigues Menezes, um marinheiro, foi punido a receber 250 chibatadas. É uma espécie de um chicote. Ele ia levar 250 chibatadas nas costas, sem direito a tratamento médico. A liderança da revolta ficou com um carinha chamado João Cândido, que viu isso um absurdo. Um marinheiro receber 250 chibatadas era uma punição muito grande, poderia matar ele, inclusive.
Esse cara, João Cândido, ficou conhecido como Almirante Negro. É o carinha que aparece aqui nessa fotografia de jornal de época. Então, o que eles fizeram? Eles se rebelaram, assumiram o poder do encouraçado e ameaçaram disparar contra a cidade do Rio de Janeiro, contra o Palácio de Governo, que ficava no Rio de Janeiro, caso eles não aceitassem as solicitações dos marinheiros. O presidente Hermes da Fonseca aceitou os termos propostos e pôs fim aos castigos físicos da Marinha em 26 de novembro de 1910 e prometeu que iria perdoar todos os marinheiros que se rebelaram. Isso não aconteceu. Quando os marinheiros entregaram o encouraçado de volta, foram imediatamente presos. No dia 28 de novembro, um decreto dispensou cerca de 1.000 marinheiros por indisciplina. Daí eles não tinham direito mais a soldo, não tinham direito mais a nada. Muitos deles foram presos. O próprio João Cândido passou longos períodos em algumas das piores prisões do Brasil. Então vamos para o nosso primeiro quiz. Qual foi o estupim para o início da revolta da Chibata em 1910? Letra A punição dada ao marujo Marcelino Rodrigues Menezes, que foi condenado a receber 250 chibatadas. Letra B, a prisão do marujo João Cândido, após ato de insubordinação praticado em viagem nas proximidades da costa chilena. Letra C, o decreto presidencial ordenando a redução de 15% do salário dos marujos. Ou a letra D, o decreto presidencial realizado em outubro de 1910 que restituía a chibata como forma de punição. Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, pessoal, respondido esse exercício fácil para a gente ir esquentando na aula de hoje, a resposta correta é a letra A. O grande motivo que vai dar o início da revolta da chibata vai ser a chibata. Punição dada ao marujo Marcelino Rodrigues Menezes, que foi condenado a receber uma quantidade absurda, desumana, cruel, de 250 chibatadas. Algumas coisas interessantes aqui de você pensar. Marcelino Rodrigues Menezes era um marinheiro negro e lembra que fazia pouco tempo que o Brasil tinha acabado com o trabalho escravo, né? Então, será que tem aqui alguma relação? Mas uma coisa que vai se destacar bastante no período da Primeira República é que você vai ter o desenvolvimento no Brasil do movimento operário. Nesse período da Primeira República, você começa a ter o crescimento das cidades no Brasil. E junto com esse crescimento das cidades, começa a ter muitos trabalhos urbanos, trabalhando em fábricas e trabalhando no comércio dessas cidades. Mas como que era esse trabalho? Bom, no início do século XX, o ambiente das fábricas era totalmente insalubre. Sabe o que quer dizer insalubre?
quer dizer aquela condição em que pode criar doenças. As fábricas eram muito sujas, as fábricas eram muito fechadas, as fábricas não tinham noções de higiene básica ou de segurança. Acidentes de trabalho eram extremamente comuns e afligiam a vida dos trabalhadores brasileiros. Os operários mal iluminados, sem ventilação, os operários trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, por salários que não acompanhavam o custo de vida. Você tinha inflação na sociedade e os salários não aumentavam. O preço dos produtos ia ficando mais caro, mas o salário não acompanhava isso. Portanto, cada ano que passava, o trabalhador ele perdia o poder de compra dele, porque os salários iam se desvalorizando. Além disso, não havia direito a férias, não havia direito nem à aposentadoria. E se houvesse algum acidente do trabalho, você não tinha direito de ser afastado por motivos médicos. Em 1920, em São Paulo, 51% dos operários eram estrangeiros, principalmente europeus, que já vinham conquistado direitos trabalhistas lá na Europa. Lembro que na Europa você já teve movimentos muito grandes durante a Revolução Industrial da Inglaterra, durante a Revolução Francesa, movimentos esses exigindo legislações trabalhistas que protegiam. No Brasil, isso estava começando, o Brasil veio um pouco atrasado. Só que quem fazia parte dos operários? Esses caras que já tinham ganhado direitos na Europa. Então, eles vão trazer essa ideia para cá também. Tá. Em 1906, o operariado realizou no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Operário Brasileiro, reunindo trabalhadores de várias partes do Brasil. Foi a primeira reunião deles para tentar se organizar em luta pelos seus direitos. Em 1907, foram realizadas as primeiras greves da história do Brasil. Grande parte das lideranças operárias eram estrangeiras, como já falei. Se grande parte dos trabalhadores eram estrangeiros, os líderes possivelmente também seriam, né? O que fez com que o governo aprovasse, em 1907, a Lei Adolfo Gordo. Nessa lei determinava o quê? Que se um estrangeiro que estivesse no país fizesse greve, ele poderia ser expulso do Brasil. Por exemplo, se um trabalhador italiano que vinha para o Brasil fizesse uma greve, ele era mandado de volta para a Itália. Tá? Assim, tentando impedir o movimento grevista e o movimento dos trabalhadores aqui no Brasil. Muitos operários brasileiros foram expulsos do Brasil por causa dessa lei. Tá? Em 1917, os operários paulistas realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República Brasileira, a Greve Geral de 1917, a maior greve que já houve na história aí, do Brasil. Era em uma das manifestações dos trabalhadores, foi na frente da fábrica de tecido do Grupo Matarazzo. Esse grupo muito rico, muito importante para a história da cidade de São Paulo. Eles foram protestar na frente. O que a polícia fez? Quando a polícia chegou, disparou, abriu fogo contra a multidão. E na época não tinha bala de borracha ou coisa assim. Foi munição letal mesmo foi utilizado. Um trabalhador, José Martinez, morreu baleado. No dia seguinte, foi levado ao hospital, foi tratamento e acabou morrendo. No enterro do jovem, foi o estopim para a greve. Quando esse pessoal viu esse enterro, eles se organizaram. Quais eram as exigências dos trabalhadores na greve geral de 1917? 8 horas de trabalho por dia. Legal, né? Aumento salarial. Justo. A abolição do trabalho noturno para mulheres e para menores de 18 anos. Sim, menores de 18 anos trabalhavam na mesma rotina que trabalhava um trabalhador adulto ou uma mulher. Pagamento pontual. Era muito comum o pessoal demorar para pagar os salários. E a diminuição dos aluguéis e o congelamento do preço dos alimentos. Todas essas exigências vão estar envolvidas, então, com a greve geral de 1917. Aqui nós temos uma foto do funeral do José Martinez, quando você vai ter, então, o desenvolvimento, a organização dessa greve. Qual foi a consequência dela? O movimento se alastrou para outras regiões do Brasil. Em São Paulo, os patrões concordaram em aumentar os salários em 20%. Fazer esforço para melhorar a condição de vida dos trabalhadores e não demitir nenhum grevista. Tudo isso eles vão conceder para que as pessoas voltem a trabalhar. Eles cumprem isso? Quase tudo. Eles demitem todos os grevistas depois. Tá? Esse último item aí não foi cumprido. Os grevistas foram ainda punidos por terem feito greve, perdendo seus empregos. Tá? Então, um quiz aqui para a gente. A greve geral que ocorreu no Brasil em 1917, vamos lá, letra A.
Iniciou-se com ações de propaganda de líderes comunistas que seguiam em termos estratégicos a orientação do bolchevismo russo. Letra B. Caracterizou-se por ser uma das mais abrangentes e longas greves da época em São Paulo e Rio de Janeiro, liderada pelos anarquistas. Ou letra C. Desenvolveu-se em todo o país a partir do apoio dos meios de comunicação e da adesão de setores rurais. Vocês têm um tempinho aí para pensar e nós já retornamos. Então, alunos, pensaram direitinho? Responderam? Então, nós temos 3 alternativas, né? A resposta correta que nós temos aqui, gente, é a letra B. Caracterizou-se por ser uma das mais abrangentes e longas greves da época de São Paulo e do Rio de Janeiro, liderada pelos anarquistas. Sim, esse primeiro momento você vai ter muita influência do anarquismo, do movimento anarquista, que veio da Itália, que veio da Espanha para o Brasil. Só num segundo momento que o movimento operário brasileiro ele vai começar a se associar mais com as ideias socialistas e comunistas. Por isso que a letra A ela está errada. Iniciou-se com a propaganda dos líderes comunistas que seguiam em termos estratégicos a orientação do bolchevismo russo. Gente, vamos lembrar que a Revolução Russa ela acontece a partir de 1917, ou seja, não deu tempo deles começarem a divulgar, sair. Eles ainda estavam no meio de uma guerra civil, violentíssima, lá na Rússia. Não deu tempo deles se expandirem ainda. Depois isso ocorre, a partir da década de 1920, 1930, isso ocorre. Tá? E vamos lembrar que essas greves aconteceram muito pelos setores urbanos e não nos setores rurais. Foi uma greve na cidade de São Paulo, foi uma greve na cidade do Rio de Janeiro. Não teve camponês fazendo greve. Você teve trabalhador urbano fazendo essas greves. Certo? E não teve muito apoio dos meios de comunicação, já que quem dominava os meios de comunicação era justamente os empresários, os patrões. Então também não havia grande apoio aí dos meios de comunicações. Os trabalhadores eles tinham que se organizar quase que de uma maneira na surdina, clandestina. Lembrando a gente que os trabalhadores estrangeiros poderiam ser expulsos do país e os trabalhadores poderiam sofrer punições por parte de seus patrões, inclusive com a perda de seu emprego. Certo? E outra característica que nós vamos ter muito forte no Brasil nesse período vai ser uma grande mudança nas artes, que é o movimento modernista. Em 1922, em sintonia com as mudanças que ocorriam no Brasil e na Europa, um grupo de intelectuais e artistas brasileiros lançou um movimento cultural conhecido como modernismo. O que ele buscava? Buscava respostas para as perguntas: quem somos nós? O que é ser brasileiro? Ele pretendia reelaborar as influências culturais vindas do exterior, além de valorizar uma cultura popular. Como assim? Tá.
O que nós vamos ter nesse movimento? Vários desses artistas que vão se envolver com esse movimento, como Villa-Lobos, entre vários pintores e poetas, eles foram para a Europa e eles conheciam a vanguarda europeia, os novos movimentos artísticos que estavam acontecendo lá, como o cubismo, como o realismo, entre o dadaísmo, entre vários outros movimentos artísticos que aconteciam na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. E eles voltaram maravilhados com aquela nova arte que saía. Só que eles queriam usar essa nova arte, mas não para fazer uma arte europeia. Eles queriam fazer uma arte brasileira, usando essas novas técnicas, usando esses novos estilos, mas uma arte puramente brasileira. Villa-Lobos, por exemplo, que é um grande maestro, ele procura fazer músicas clássicas, só que não músicas clássicas europeias, como faz outros músicos. Ele queria fazer música clássica popular brasileira, contando o dia a dia do Brasil, contando o dia a dia do brasileiro, misturando samba, misturando algumas raízes culturais brasileiras. Então, dois aspectos do processo de modernização brasileiro se mesclam na tela dessa pintora aqui, que é a Tarsília do Amaral. O modernismo nas artes plásticas e a presença de uma classe operária, que apesar da greve de 1917, que nós falamos agora há pouco, permanecia excluída socialmente. Então, tem esse novo tipo de traço que ela traz para a arte, e é uma arte que ele está mostrando o Brasil, não está mostrando Roma, não está mostrando Paris, está mostrando brasileiros. Então, você tem até a mistura social brasileira aqui mostrada nessa pintura dela. Então, vamos para a nossa última atividade do dia. Qual o movimento artístico iniciado em 1922 preocupava-se em criar uma arte genuinamente brasileira? A. Surrealismo. B. Modernismo. C. Parnasianismo. Ou letra D. Cubismo. Vocês terão um tempinho aí e a gente já retorna. Então, pessoal, respondido, esta foi fácil, né? A resposta era a letra B. É o movimento modernista, que procurava pegar as novas técnicas de pinturas europeias e dar carinha brasileira para elas, renovando aí a arte nacional. Então, a retomada, o que nós vimos na aula de hoje? A revolta da Chibata, que era contrária às condições de vida na Marinha Brasileira, o salário e os castigos físicos que eram feitos contra os marinheiros. A greve geral de 1917, que teve início em São Paulo, depois se espalhou para outras cidades, mas a foi mais forte mesmo foi em São Paulo. A luta por melhores condições de trabalho e melhores salários, que continuou acontecendo no Brasil, apesar de todas as tentativas de impedir que os trabalhadores protestassem, se manifestassem. E o movimento modernista, que buscou resgatar uma cultura brasileira,
afastando-a dos padrões europeus. Como assim? Eles usavam técnicas inovadoras da Europa, mas eles faziam quadros com temas brasileiros. Eles falavam do Brasil na arte deles. Então, agradeço a todos vocês e até a próxima!